37. E vamos ler versos 1 e 2. Antes de ler, quantos homens chamados José nós temos aqui hoje? Quantos chamados José? Levanta a sua mão. Tem um lá em cima, tem outro aqui. Tem mais José? Achei que teria mais, viu? José, você sabe o que significa? Qual o significado do nome José? Ele acrescentará. Deus acrescentará. Ou Deus multiplica. Viu? O nome José, viu, José Carlos? José significa ele, Deus, ele, com E maiúsculo, ele multiplica. Deus multiplica. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Verso 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu quero nessa noite compartilhar com você algo da vida de José. A vida de José é uma inspiração para nós. E eu gosto muito de olhar para a vida de José, olhando para toda a sua história. Mas é fácil a gente olhar para a vida de alguém depois dessa vida ter passado. Difícil é a gente olhar para a vida de alguém quando ela está começando. Quando tudo naquela vida são incertezas. José, ele acrescentará. Um escritor bíblico de nome Lawrence Richards, ele diz o seguinte: às vezes Deus de fato conduz seus filhos ao sofrimento, mas isso sempre acontece para que por meio do sofrimento ele produza um bem maior. A história de José, ela assemelha-se com esse pensamento. Eu creio que a maioria dos irmãos aqui conhece a história de José. José era filho de Raquel, do grande amor da vida de Jacó. Você conhece a história que Jacó trabalha 14 anos para ter o direito de casar com Raquel. 14 anos ele trabalha servindo ao pai de Raquel sem nenhuma remuneração, apenas pelo sustento. E deste casamento, muitos anos, nasce José. E José era o filho preferido, podemos dizer assim, de Jacó. E olhamos para a vida desse menino e vemos que ele enfrenta lutas que com certeza eu e você não queríamos enfrentar. José passa por um momento de apogeu. José passa por um momento onde ele era o querido do seu pai, onde ele tinha todos os privilégios do seu pai, onde ele era alguém que o pai usava para tomar conta dos irmãos, para olhar o que os irmãos estavam fazendo. E José era aquele que era presenteado pelo seu pai, era afagado pelo pai, tinha tudo de bom. Esses são os primeiros 17 anos de José. Anos amorosos, anos onde tudo dava certo. Como é bom na nossa vida quando tudo dá certo. Como é bom na nossa vida quando as coisas estão acontecendo conforme nós planejamos. Como é bom glorificar, exaltar o Senhor quando a nossa trajetória vai indo bem. As coisas vão acontecendo, a gente vai somando vitórias. Mas, às vezes, existem surpresas que nós não esperamos. E havia uma surpresa na vida de José. José não esperava que um dia os seus irmãos
seus próprios irmãos iriam preparar uma emboscada e uma armadilha para ele, inicialmente para matá-lo, depois resolvem vendê-lo. Então José não esperava que aos 17 anos ele seria vendido pelos seus irmãos para uma terra longínqua, para um país distante, para uma terra estranha. E com certeza, irmãos, alguém olhasse para a vida de José aos 17 anos sendo vendido, diria: a vida desse jovem acabou. A vida desse jovem acabou, porque agora ele está longe da sua família, longe do seu pai. Não havia celular, não havia WhatsApp, não tinha como mandar mensagem, não havia e-mail, não tinha nenhum meio de comunicação, não tinha como mandar dizer ao pai que estava vivo, não tinha como dizer ao pai: eu existo. Não, José mergulhado numa completa obscuridade, num mundo estranho, numa terra estranha, num povo estranho, de costumes estranhos. José sai de uma terra onde se adorava apenas um único Deus, para uma terra onde se adorava diversos deuses, e aquele menino de 17 anos de idade é jogado naquela cultura idólatra, no meio daquele povo idólatra. Mas ali havia planos de Deus na vida dele. Mas quem olhasse para ele aos 17 anos dizia: a vida dele acabou, a vida daquele jovem acabou agora. Ele não contava com isso. Mas José, ali naquela terra, era alguém que tinha aprendido sobre o Deus verdadeiro, sobre o Deus único. E a aliança que Deus vai ter com José é uma aliança de fidelidade. A aliança com Abraão era uma aliança de obediência, mas a aliança com José é uma aliança de fidelidade. José, ele acrescentará, Deus acrescentará. Mas José, a história de José não para com a sua venda, ela não termina com a sua venda como escravo. Mesmo como escravo, ele começa a prosperar e as coisas começam a dar certo para ele. Da qualidade de escravo, ele é levado à condição de mordomo, a tomar conta dos bens do seu senhor, da casa do seu senhor. Mas a vida aprontaria mais uma vez para José. Agora, quando ele começava a dar certo, porque José ele acrescenta, ele multiplica. Então onde José chegava, Deus era com ele e o tornava próspero. Mas novamente acontece um episódio na vida de José. José, dentro da sua integridade, dentro da aliança de fidelidade com Deus, sempre que você pensar em José do Egito, pense em alguém que tinha uma aliança de fidelidade com Deus, alguém que não abria mão desta aliança de fidelidade. Ele podia perder a sua própria vida, mas ele não podia quebrar a aliança que ele tinha com o Senhor, o pacto de fidelidade ao Senhor. E José é tentado, talvez naquilo que o homem pode ser mais tentado. José é tentado na sua área sexual, e a esposa de Potifar vem agora, e José nega a cair em pecado. José mantém o seu laço, a sua aliança de fidelidade com Deus, e custa a José a prisão. Irmão, ser fiel a Deus sempre vai nos custar alguma coisa. Ser fiel a Deus nunca vai ser algo gratuito para nós. Ser fiel a Deus nunca vai ser algo que não exija de nós, servos deles, uma postura. Ser fiel a Deus tem um preço, sim. Sabemos que é o preço maior da nossa salvação, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Mas ser fiel a Deus neste mundo tem um preço, sim. Muitas vezes você vai perder a amizade por ser fiel ao Senhor. Muitas vezes você vai perder oportunidades no emprego porque você foi fiel ao Senhor. Muitas vezes você vai perder até alguns relacionamentos que aparecem na sua vida, porque você resolve ser fiel ao Senhor. Muitas vezes você vai renunciar a uma aparência, a um progresso financeiro aparente, porque você resolve ser fiel ao Senhor. Fidelidade ao Senhor tem um preço, e José pagou um preço pela fidelidade ao Senhor, e José é preso.
Como alguém pode ser preso porque é fiel ao Senhor? Como alguém pode ser preso porque tem Deus no coração? Não foi apenas José que foi preso. Ao longo da história, vários cristãos têm sido presos, lançados em prisões. O apóstolo Paulo foi preso, morreu em uma masmorra, porque não negou a sua fé em Jesus. Os países hoje, onde o islamismo domina, ser cristão é motivo de ser preso, de ser até mesmo morto, mas muitos cristãos estão pagando este preço, pagando o preço da sua fé, não abrindo mão da fé que tem no Senhor Jesus. José é lançado na prisão. Alguém que olhasse para a vida dele disse: acabou a história desse rapaz, acabou a história desse moço, agora ele não se recupera. Primeiro ele é vendido pelos irmãos, agora ele é injustamente caluniado. Primeiro vendido, depois caluniado. Ora, o diabo investia contra a vida dele. Talvez o diabo esperasse que José dissesse: Deus, eu desisto, agora eu quebro a aliança de fidelidade que eu tenho com o Senhor, não dá mais, eu só estou, numa linguagem nossa, nordestina, eu só estou levando revés. Tudo que eu faço para ser correto diante de Deus é problema que me acontece. Às vezes tem fases da nossa vida que é assim. Você está caminhando com o Senhor, em um caminho de fidelidade ao Senhor, e você espera que no caminho de fidelidade todas as portas vão se abrir, todas as bênçãos vão chegar, mas às vezes não é assim não. Às vezes mesmo você sendo fiel vai ter porta fechada. Às vezes mesmo você sendo fiel vai ter decepção. Às vezes você mesmo sendo fiel vai ter traição. Pessoas vão te trair, pessoas vão virar as costas para você, e você vai dizer: meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Mas José estava ali firme com o Senhor. José continuava firme na presença de Deus. E José naquela prisão começa a prosperar, porque ele multiplicará, ele acrescentará. Deus multiplica, e onde José estava, Deus multiplicava. Onde José estava, a bênção de Deus era com ele. E José começa a prosperar naquela prisão. E ali José interpreta o sonho de um dos trabalhadores do rei. E José diz: olha, quando você chegar lá na presença daquele homem, você lembra de mim. Mas para a terceira decepção de José, aquele homem, quando chegou, não lembrou de José, e José continuou na cadeia, pelo menos não lembrou naquele tempo. E José passa mais um tempo ali preso, pagando por algo que ele não fez. Olha, pagar por algo que se faz é ruim, e pagar por algo que não se fez é pior ainda, não é? Mas José estava ali pagando pelo que outro fez. Mas vem ainda agora na vida de José o momento em que aquele governador, aquele homem, aquele faraó ali do Egito manda buscar José. Alguém lembra que ele tinha capacidade de interpretar sonhos, e ele vai para ali interpretar o sonho daquele homem, e dali a história de José começa a mudar. E José se torna governador, se torna alguém responsável no Egito. Os irmãos vêm procurá-lo, têm a oportunidade de estar frente a frente com ele. E José não diz: agora é a hora de dar o troco, agora é a hora de me vingar. Mas José perdoa os seus irmãos. E José diz uma frase que a gente podia marcar a história de José: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. Aleluia. Meus queridos e amados, a história de José é muitas vezes a nossa história. Se alguém olhar no momento em que ela está sendo construída, vai dizer: essa pessoa não vai tão longe. Mas se você seguir numa aliança de fidelidade ao Senhor, ao final a tua história vai ser contada como foi a história de José. Vai ser contada como uma história de vitória. Vai ser contada como a história de um vencedor. Vai ser contada como a história de alguém que Deus realiza os sonhos. E quando nós lemos, há um pensador, e não é um pensador cristão, mas este pensamento dele é algo que tem muito significado e muito sentido. E ele diz: não importa o que fizeram com você, mas importa aquilo que você vai fazer com você depois do que lhe aconteceu. Queridos, se José fosse se importar com o que fizeram com ele, sendo vendido, traído, enganado, injustiçado, a história de José não teria terminado bem. Mas José sabia e tinha consciência de quem ele era. Sabe, uma das coisas mais importantes da vida
é você ter a consciência de quem você é. Não importam quem digam quem você é. O que importa é que você tenha consciência de quem você é. E José tinha essa consciência. José, como o apóstolo Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo que é poderoso. Lembre-se que a aliança de José com Deus era uma aliança de fidelidade. E José tinha proposto no seu coração ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Sabe, algumas pessoas têm histórias de mágoas, algumas pessoas têm histórias de injustiças, e algumas pessoas têm permitido que essas histórias interfiram na sua vida, e não têm permitido que Deus construa uma história de vitória na sua vida. José tinha tudo para ser uma história que terminaria errado. Se alguém que estava olhando a história dele, com certeza iria dizer, ele não vai terminar bem. Mas as histórias, as melhores histórias, elas são contadas não de frente para trás, mas de trás para frente. Hoje, quando nós olhamos para a vida de José, José é um personagem real, José existiu, José está gravado na história. Nós podemos olhar para a vida dele e podemos entender que Deus, o Deus que fez com ele, é o Deus que pode fazer conosco. Se não conhecêssemos a história de José, diríamos quando ele foi vendido que a vida dele acabou. Se não conhecêssemos o final da história de José, quando ele foi preso, diríamos que agora é que não tem mais jeito. Quando eu estava meditando nesse texto, me vinha uma expressão, quando José é preso, a expressão que me vem à mente é uma expressão bem nordestina, que diz que em cima de queda, cois, né? Em cima de queda, cois. Quer dizer, você acha que aconteceu o pior? Nunca tinha ouvido não, Júlia? Nunca tinha ouvido não? É uma expressão bem nordestina, né? Quando você andava muito a cavalo e alguém caía, e quando estava no chão o cavalo dava um coice. Aí dizia, ó, em cima de queda, coice, né? Ou seja, você caiu do cavalo, já é algo ruim. Imagine depois que você caiu, o cavalo vem e dá um coice em você. Quer dizer, hoje em dia algumas pessoas dizem, né? Nós não dizemos isso. Nada está tão ruim que não possa piorar, não é? Nós dizemos em Cristo que tudo vai melhorar, não é? Com Cristo não tem cantiga do peru, não é de pior a pior. Com Cristo é de melhor a melhor, não é? E José cria nisso. Isso mantinha a fé de José. Quando o amigo da prisão esqueceu dele, alguns diriam sua última chance foi perdida. Mas Deus tinha com José, José tinha com Deus uma aliança de fidelidade. E a Bíblia diz, aquele que vos chama é fiel, é fiel. Talvez você se identifique com essa história, ela está em Gênesis 37, você pode, ao chegar em casa, sentar, tomar o seu café e ler essa história. E você vai ver que é uma das histórias mais lindas que a Bíblia traz. E ela termina com um final feliz. José, pela sua fidelidade a Deus, os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, ganham um espaço na terra prometida. Passam a ser uma das tribos que vão figurar entre as 12 tribos de Israel. Porque José tinha uma aliança de fidelidade com Deus. Você tem uma aliança de fidelidade com Deus. Você tem uma aliança de fidelidade com Deus. Ele não te deixa e Ele não te abandona. Ainda que você estiver distante do Senhor, ainda que você tenha sido traído, que você tenha sido esquecido, Deus não se esquece de você. Na palavra Ele diz ainda que a mãe esqueça o seu filho, eu, o Senhor, jamais te esquecerei. Convido você a ficar de pé, em nome de Jesus.